Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive no meio de nós. Meu querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, neste domingo maravilhoso, 24 de agosto, nós vamos começar uma semana dentro do mês vocacional dedicada ao laicado, aos homens e mulheres batizados, ingressados na igreja, formando o corpo místico de Cristo e que tem a missão, o condão de, neste mundo, testemunhar o amor de Jesus. Meu abraço a você, liderança, você que trabalha na sua paróquia, na sua comunidade, você que ama a igreja, que ama servir, que dedica a sua vida ao serviço de Deus. Como é importante isso. Para nós sacerdotes, é impossível você pensar a igreja sem a participação do povo fiel nos diversos conselhos pastorais, grupos, ministérios e serviços que encantam a nossa igreja. O tema geral que nós vamos trabalhar esta semana é o seguinte: os leigos na evangelização e transformação da sociedade. E neste domingo partilho com você um subtema: o leigo como testemunha no mundo. Porque a igreja reconhece no fiel leigo um papel insubstituível. Cada pessoa batizada é chamada a viver a santidade no meio das realidades temporais, transformando-as a partir de dentro. Isso o Concílio Vaticano II trabalhou na Lumen Gentium, no número 31, e afirma que a vocação própria dos leigos na igreja é buscar o reino de Deus, tratando e ordenando segundo Deus os assuntos temporais. A palavra leigo significa aquela pessoa que está por fora. Na igreja, a palavra leigo significa aqueles batizados que estão fora da hierarquia da igreja, que não são diáconos, nem presbíteros, nem bispos, mas são batizados e por isso participa da igreja intensamente em razão do seu batismo. Porque o batismo imprime em nós esse tríplice munus de sacerdote, profeta e rei. Nós, pelo batismo, recebemos esta marca extraordinária. E a Santa Igreja, ao longo desse tempo da sua existência, sempre contou com os fiéis leigos para fecundar este mundo. Você imagina uma paróquia com 10 mil, 12 mil pessoas, o padre ali sozinho, ele não tem como evangelizar esse povo. É preciso dos fiéis leigos, que assumindo o seu batismo, se coloca na dimensão da evangelização, mas também na dimensão da política, da transformação social, da fecundação com a presença de Cristo nas empresas, na educação, na cultura, onde quer que seja. Portanto, é preciso lembrar que os fiéis leigos não são pessoas de baixa categoria na igreja. Porque os sacerdotes, os bispos, os padres, os diáconos são servidores. Nós não somos donos da igreja, nem detentores do reino de Deus. O reino é para todos nós. Nosso Senhor pregou para todos nós. A mensagem do Evangelho é indistinta. Mas aqui é preciso fazer um esclarecimento. O testemunho leigo não é, primeiramente, um engajamento ideológico ou sociopolítico, embora, quando inspirado pela fé, possa e deva influenciar a sociedade. Porque muitas vezes a igreja foi usada nas suas pastorais, nos seus trabalhos, com esta matriz ideológica.
no sentido de conscientização política, etc., e colocando uma amargura no coração das pessoas. A Igreja Católica possui uma doutrina social fundamental para esse trabalho de sinuosidade, de caminho do que deve ser a missão da Igreja através dos fiéis leigos no mundo. Os leigos não são chamados a serem partidários de ideologias contrárias à própria índole da Igreja. Em todos os espaços da sociedade, os fiéis leigos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta famosa exortação pós-sinodal do Papa Paulo VI, Evangelho Nunciandi, o anúncio do Evangelho, lembra que o homem contemporâneo escuta mais as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Então, é muito importante isso. Dentro da sociedade, os católicos, os batizados, devem aprimoradamente viver a sua fé em profunda intimidade com Cristo, nessa dimensão de ser uma presença diferente, não melhor do que os outros, mas diferentes. O católico não é para ser melhor do que ninguém, melhor do que pagão, mas é para ser uma pessoa diferente, com um modo de pensar diferente, um modo de viver diferente, tendo como marca em tudo isso a graça de Cristo, que nos renova, que nos santifica, que nos afervora nesse caminho maravilhoso para o céu. Esse é o trabalho dos leigos, como empresários, como políticos, como formadores de opinião, como jornalistas, como médicos, como funcionários públicos, como autônomos. A comunidade católica está dentro da sociedade. Em muitos lugares do mundo ela é perseguida. Católicos são mortos, são presos. Aqui nós ainda não temos essas perseguições. E a gente precisa ter essa consciência de ser esse sinal. Quanto à questão política, é claro que nós vamos sempre apoiar essa presença dos nossos leigos na militância política, desde que sejam partidos que não são contrários à doutrina social da Igreja, que não são contrários ao valor da vida, que não sejam propagadores da ideologia de gênero, de aborto, essa coisa toda, que não persegue a Igreja, que não se coloca contra a Sagrada Escritura. Esse é o caminho. E nós precisamos de homens e mulheres de coerência dentro da sociedade, desses ambientes mais difíceis e desafiadores. E assim, o fiel batizado na igreja, ele é chamado a ser essa testemunha, alguém que fala de Cristo com a vida, que evangeliza pelo exemplo antes mesmo da palavra. Poucos dias uma pessoa me falava da grande perseguição que ela sofre dentro da sua empresa por ser cristã e não compactuar das corrupções. Isso é sério. É um testemunho. Ela é perseguida porque ela é cristã. Esse testemunho tem uma força transformadora que nenhuma ideologia consegue oferecer. É o poder silencioso da santidade. Os fiéis são chamados à santidade, capaz de mudar ambientes, inspirar conversões e suscitar, sobretudo, a esperança. É o que São Francisco de Assis queria dizer com a famosa frase: pregai o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Ou seja, a vida, a nossa presença de batizados já deve ser a evangelização. Por isso, meu querido e amado ouvinte, no início desta semana, vamos pedir a Deus, nesse mês vocacional, que os leigos
redescubram a beleza de sua vocação batismal e vivam-na como uma missão, ser presença de Cristo no mundo, irradiando luz e alegria, sem se deixar contaminar pelo espírito mundano, mas influenciando o mundo com a força do seu santo evangelho. Esse é o ponto que nós devemos ter presente na nossa vida como pessoas batizadas, de ser realmente esse sinal de Deus dentro do mundo. E aí dentro da igreja, como catequista, como aqueles que participam, que servem, os diversos serviços da igreja devem ser ocupados pelos leigos. E dentro do mundo, a gente não vai deixar a igreja atrás e ir na frente como pagãos. Nós somos cristãos e como cristãos devemos testemunhar o nosso amor a Jesus, se possível com palavras. O Santo Evangelho deste domingo está em Lucas 13, 22, 30. Nos mostra Jesus a caminho de Jerusalém. Quando alguém lhe pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele responde com um convite: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É uma palavra extraordinária essa de Jesus. O reino de Deus não faz parte dessa abertura do mundo, das portas largas. O reino de Deus, as portas são estreitas. A porta estreita é a fidelidade ao Evangelho, vivido com perseverança no casamento, no trabalho, em todos os lugares que nós estivermos. Para o leigo, esta porta é atravessada no cotidiano. Escolher a honestidade, quando todos escolhem o atalho da corrupção. Viver a pureza num mundo erotizado. Muitas vezes vocês leigos nos ambientes de trabalho é horrível que se comenta as bobagens, a falta de pudor. Mas tem que ser assim, colocar a fé acima do lucro. Se você é comerciante, você não pode querer um lucro que seja exorbitante. O lucro honesto, né? Perdoar quando o mundo incentiva a vingança. O mundo quer que a gente mate uns aos outros, mas o Senhor quer que nós sejamos pessoas que perdoam, que esquecem as ofensas. Servir sem buscar aplausos. Isso vale para nós padres, para todos que coordenam, que elaboram os trabalhos. A igreja não é lugar para nós aparecermos, para sermos figurões, para sermos aplaudidos. Nós não precisamos disso. Quem é de Deus não precisa disso. Então Jesus nos adverte que muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque não o conheceram de verdade. Porque quem aceitou Jesus de verdade não vai se deixar levar pelas mentiras do mundo. Portanto, meu querido povo de Deus, testemunhar no mundo é, portanto, manter um relacionamento vivo com Cristo. Não apenas conhecê-lo de ouvir falar, mas caminhar com Ele e deixar-se moldar por Ele na oração, na adoração, na caridade, na prática da justiça e na vivência do bem. Assim seja. Mês vocacional, rezemos pedindo boas e santas vocações para o sacerdócio, a vida religiosa consagrada e para os matrimônios. Ó Jesus, Mestre Divino, que chamais os leigos a serem sal da terra e luz do mundo, fortalecei-os para que testemunhem com coragem e alegria a vossa presença no coração do mundo. Que, iluminados pela vossa graça, transforme as realidades temporais com a força do Evangelho
e conduzam muitas pessoas ao vosso reino. Que Maria, Rainha dos Apóstolos, inspire e proteja todos os leigos e leigas em sua missão de testemunhar no mundo o amor de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia do Senhor para você e sua família, uma santa missa piedosa, e Deus abençoe a todos que hoje vão se encontrar no almoço, no dia a dia da casa, pois hoje é o dia do Senhor, o dia da família. Fiquem com Deus, abençoada semana para todos.